Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, vamos iniciar nossa aula nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Santo de Israel, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo, Senhor, pelo início de mais um módulo. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos abençoou, o Senhor continua abençoando. Obrigado, Deus, por todos estes livros que nós já estudamos, ó Pai, e nós estamos caminhando, Senhor Deus, para o final deste curso, ó Pai. Eu quero te louvar, te agradecer, porque eu tenho aprendido muito. Meu Deus, eu creio que muitos também têm aprendido de alguma forma, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor Deus, nos instrui cada dia mais, para entender um pouco mais sobre as coisas relativas ao Senhor e à obra do Senhor também. Ser conosco, Pai, abençoa os teus servos que vieram, que já chegaram, aqueles que não vieram por motivo de enfermidade. Senhor, tenha misericórdia, cura. Senhor Deus, alcança também, Senhor Deus, com a tua graça e a tua misericórdia. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos dar início a mais um módulo. Hoje daremos início ao módulo Administração e Liderança Cristã com Ética. Quero justificar, que os nossos livros estão atrasados. O Correios parece que resolveu aí protestar e está acontecendo esses atrasos aí e não era para chegar hoje. Hoje o prazo era hoje, Já estenderam muito o prazo, mas mesmo assim não chegou. Infelizmente. E hoje eu já liguei lá, vou ligar amanhã de novo, e os irmãos vai nos perdoando aí, tá bom? Fizemos isso com muita antecipação, fizemos o pedido dia 27 de abril e até hoje. Então, infelizmente, está acontecendo isso aí. Meus irmãos, vamos dar então início ao nosso estudo aqui nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor? 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro. Eu falei uma vez que é 1 de Pedro, teve uma pessoa que falou, de Pedro também está errado, é do. Então, aí lá e pronto. Aí a gente tem que... Então, já que é para falar desse jeito, então, primeira do apóstolo Pedro. Capítulo 4, somente o versículo 10, irmãos. Os slides, irmão, eu mudei, mas infelizmente também o nosso data show aqui, ele está com a lâmpada um pouco fraca. Pode ser que tenha aí seja um pouco difícil dos irmãos ver algumas letras, que as letras ficaram pequenas, tá? Vamos aí, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, na Almeida Revista Corrigida, diz assim, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, nós vamos iniciar esse módulo, irmãos. Eu espero que até essa semana, esses livros cheguem, mas não é porque os irmãos não estão com o livro em mãos, que os irmãos deixem de ler. Eu já coloquei em PDF lá, os irmãos leiam, é mais ou menos aquilo mesmo, tá? Que está lá. É mesmo? Pronto, então tá. E aí, irmãos, os irmãos vão estudando, tá? E aí, quando chegar, os irmãos leiam no livro de novo e marque também lá, sublinhe, coloque, leiam as referências e por aí vai, tá? Então, irmãos, vamos falar sobre administração e liderança cristã com ética. Tá bem pequenininho aqui, mas eu vou ver com os irmãos aqui. Aqui nós teremos o nosso sumário das aulas, o que é administrar, hoje nós vamos ver isso aqui, o que é administrar, o que significa administração eclesiástica, princípios bíblicos de administração. Não se preocupa não, isso aqui é só ele vai aumentar aqui, conforme nós vamos andando na aula, ele vai aumentar, tá? O exemplo de Jesus como administrador,
o que faz um bom administrador, a administração eclesiástica sobre um ponto de vista bíblico, princípios de administração, objetivos da organização, ramos da administração, porque o obreiro ele deve administrar bem, tá? Então isso aí são os pontos que nós vamos falar, tá? Então vamos aí, irmãos, para o sumário das nossas aulas. Nós veremos então hoje a lição de número 1. Hoje nós vamos estudar aí sobre a igreja e sua organização. Próxima aula, liderança cristã. Terceira aula, o líder e o gerenciamento pessoal. Lição 4, vai ser sobre o líder e seu relacionamento com a igreja. E a lição 5, irmãos, eu vejo que não desprezando das outras aqui, tá? Mas a que mais nós vamos bater aqui, pode ter certeza absoluta, vai ser a de número 5, tá? É o líder e a ética cristã, tá? Então vamos aí para o que é administrar. O que é administrar? Tá? Assim, irmãos, eu li aqui em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, porque ali fala sobre administrar. Cada um administre o dom aos outros, mas o dom que recebeu, preste atenção, o dom nós não recebemos do ser humano, nós recebemos de Deus. E o que nós temos que fazer com esse dom? Administrar. Administrar, e ali diz assim, olha, administrar a quem? Aos outros. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala sobre administração, tá? Está cheia de administração, e vamos ver aqui pessoas que administraram e administraram bem, tá? As provas, irmãos, estão aí, tá? E a irmã Lara vai entregar para os irmãos. O que é administrar? Antes de nós respondermos o que é administrar, nós precisamos ver aqui alguns conceitos de o que não é administrar. Ou seja, alguém pensa que administrar é isso aqui. Primeiro, irmãos, administrar, muita gente pensa que administrar é fazer 1000 coisas, é abraçar. Não, só eu que faço aqui, né? E começa a abraçar tudo, e quando você menos espera, você ficou sem nada. Tá? Então, administrar, muita gente pensa que é fazer 1000 coisas. Não é. Segundo, muita gente pensa que administrar é executar todas as tarefas individualmente. Igual eu coloquei eu vou colocar esse slide lá para os irmãos, tá? É esse rapaz dizendo aí, ó, eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso, é eu. Tá? Então, administrar, muitas vezes as pessoas pensam que é executar todas as tarefas individualmente. Parece com a primeira, né? E administrar, irmãos, para muitas pessoas significa explorar os outros. E administrar, irmão, não é explorar. E isso acontece muito, irmãos, em empresas, tá? Em empresas. Preste atenção que hoje, irmãos, na lição, nós vamos estar tratando de igreja, mas nós vamos tratar de igreja num aspecto como se fosse empresa, tá? A igreja não é empresa, mas muita coisa que acontece na administração de uma empresa precisa acontecer também na igreja. O problema é que lá visa-se lucro, aqui não. Aqui, irmãos, nós já temos o lucro. O lucro já está garantido lá no céu por Jesus Cristo. Então, essa é a diferença. Lá, irmãos, eles trabalham para ganhar. Aqui nós trabalhamos e queremos administrar bem porque nós já ganhamos. Tá? Então, essa é a diferença de empresa e de igreja. Porque muitos hoje, irmão, igual falamos aqui já, muitos querem, aí estão abrindo igreja, irmãos, por causa de lucro, de ganhar dinheiro. Tá? Pequenas igrejas, grandes negócios, né? É o que alguns falam por isso aí. Então,
É porque justamente, irmão, vai arrancar dízimo das pessoas, vai arrancar através de oferta, ninguém, irmãos, e virou até profissão, entre aspas, ser pastor é um tipo de profissão. Ó, irmão, a pessoa não sabe nem quebrar um ovo, nem fritar um ovo, a pessoa não sabe, nunca aprendeu, vai olhar a mão dessa pessoa, irmão, não tem um calo sequer, nunca trabalhou na vida, não sabe o que é, igual falam para aí, colocar um prego na geleia, no sabão, não sabe, irmão, não tem experiência nenhuma, tá? Então, infelizmente, essa questão está aí alastrada, né? Eu sou de um tempo onde tinha a Assembleia de Deus, né? Mesmo que tinha a Madureira e a Missão, mas hoje, irmão, aí tem Puleiro dos Anjos, né? Cuspe de Jesus, Igreja Cuspe de Jesus e por aí vai. Então, irmãos, mas simplesmente porque não gostei do Perival, da cara dele, né? Vou ali, vou abrir uma igreja ali, né? Mas o grande problema, irmãos, é a administração. Olha aí, comprar a igreja, irmão. Com os cordeirinhos dentro? Olha, tá vendo, irmão? Vendendo igreja. Olha onde. Mansão Danilo, como falou? Abrir salão. Né? Exatamente, foi falado aí. Então vamos lá. Então, irmãos, conceitos errados. Isso aqui, irmãos, são conceitos que as pessoas pensam que é administrar. Estamos falando, irmão, dentro do livro aqui que os irmãos vão receber, tá? Já expliquei aqui algumas situações. Agora, irmãos, o que é administrar? O que é administrar? E aí, eu coloquei aqui, né, sublinhei aqui, porque são as respostas. Mas os irmãos não estão com o livro, aí fica difícil, né? Então, o significado real do que é administrar. Administrar, irmãos, é a ciência de gerar um organismo, retirando ele do quê? Da inércia. O que é inércia, irmãos? Algo está parado. Então, você tira esse organismo da inércia, tá? Levando ele a quê? A uma melhor funcionalização, a melhor funcionalização dos recursos que justificaram a sua criação. Alguma coisa foi criada, está parada, ou precisa ir adiante, você vai administrar aquilo, né? Que justificaram a sua criação. Mas quando eu faço isso, eu tenho que fazer isso com o menor gasto possível. Eu tenho que administrar não gastando, não criando despesas, o mínimo possível. E isso, irmão, não quer dizer somente lá fora, não. É dentro da igreja também. Quer ver um exemplo? Só citando um exemplo aqui. O que mais se gasta na igreja? Irmãos, por incrível que pareça, não é o tal do copo descartável. Irmão, nós já cuidamos de igreja. Então, irmão, caixas e caixas de copo, irmão. E nós não adotamos a questão de cada um ficar com o seu copo. O culto todo, né? Ou então, se é um estudo bíblico, por exemplo, de 4 horas. Se a pessoa for 2 horas, for 3 vezes lá, são 3 copos. 3 copos que foi para o espaço aí. E você poderia ter feito isso com um copo só. Ou adotar a garrafinha, né? E isso, irmão, eu não estou dizendo que isso aqui seja... vamos implantar isso aqui, porque eu não sou pastor da igreja. O pastor da igreja que pode ou não fazer isso aí. Tá? Então, ele pode ou não fazer isso aí. Eu só estou usando um exemplo. Um exemplo. Quem foi que levantou a mão? Todo lugar.
Exato. Exatamente. Né? Então, irmãos, e tudo isso leva à questão da cultura. Se você colocar, irmão, vai ter uma reclamação no início daquelas, mas depois o povo acostuma. Tá? Então, tem que fazer isso com o menor dispêndio, ou seja, gasto, e sem comprometer o quê? O futuro. Eu já tenho que administrar, irmãos, como se eu já tivesse lá na frente. É isso que administrar é, tá? Eu tenho que fazer isso aqui já pensando lá na frente. Não é dizer assim, vamos ver no que vai dar. Isso não é administrar. Administrar é você olhar lá na frente, tá? Também, irmãos, administrar é distribuir as responsabilidades. Já é comprovado, irmão, que antigamente, há muitos tempos atrás, por exemplo, vamos só citar um exemplo aqui, o sapateiro. O sapateiro, ele ia lá, matava o animal, tirava o couro, deixava o couro, vários couros lá, né, curtir e tal. Aí ele vinha, cortava o couro, tirava os moldes, fazia isso tudo, costurava para poder fazer o sapato. Uma pessoa sozinha dava conta de fazer isso? Dava, mas com limites. Aí, irmãos, passando o tempo, o que aconteceu? Foi começando a dividir as responsabilidades. O que acontece? Tem um para tirar o couro, né? Cuidar do couro, tem outro para cortar, tem outro para costurar e por aí vai. Aí sim, irmãos, o resultado ele é muito maior do que uma pessoa fazer isso tudo sozinho. Então, administrar é distribuir responsabilidades, tá? O bom administrador leva as pessoas a realizarem suas tarefas cada vez melhor e a se realizarem no trabalho. Então, o bom administrador, tá? Não é o péssimo administrador não, irmão, porque disso aí tem muito mesmo. Há pessoas que não levam as pessoas a realizarem, a se sentir bem trabalhando, e essas pessoas também realizarem-se por conta própria. Eu conheço uma pessoa que ele ensinava as pessoas a trabalhar, e aí as pessoas iam trabalhar para ele, e ele ia ficar em casa. Hoje, ele fica atrás de serviço e as pessoas que ele ensinou e delegava funções, hoje tem empresa. Põe outras pessoas para trabalhar. Irmão, um exemplo de uma pessoa que tem ideias, mas não tem responsabilidade naquilo para ele mesmo. Ele simplesmente punha as pessoas para trabalhar. Eu vou ensinar você a trabalhar. A pessoa aprendia tanto a trabalhar que montava uma empresa e hoje ele está chupando o dedo. Isso não é exemplo de um bom administrador, tá? Isso aí não está no livro, irmãos, mas como eu disse, eu vou deixar esses slides para os irmãos. O que é administração? Da onde que vem essa palavra administração? Do latim, administer. Administer. Vem de duas palavras, duas junções. Ad, que é direção. Ad é direção, tendência para algo. Uma direção. Tá? E minister, que é subordinação, obediência. Ou seja, então a administração é eu fazer algo em obediência, mas para um fim determinado, tá? Com um fim determinado.
A palavra administração também não tem no livro. A palavra administração vem do latim ad, direção, tendência para, e minister, subordinação ou obediência. Esse chiavenato aqui, ele vai falar assim, ó, significando aquele que realiza uma função, um serviço, sob um comando para outro, frequentemente associada à função controle. Tá? A função controle. Então, irmãos, a administração é justamente isso. Ele está fazendo, geralmente, administrar, você está debaixo de ordem de alguém. Geralmente. Tá? Aí alguém vai dizer, o pastor é um administrador? É um administrador. Então ele não está sobre a ordem. Está sim, ele está sobre a ordem do Deus Todo-Poderoso. Como eu, mais uma vez, vou citar aqui o texto que nós falamos aqui, né? 1 de Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom que lhe foi dado. Tá? Então, esse dom foi dado por Deus. Vamos para o próximo slide aí, que é o que significa administração eclesiástica. Tá? O que significa administração eclesiástica? Assim como tem a administração lá de fora, existe a administração eclesiástica, que é a administração das coisas de Deus. Esse livro que os irmãos vão receber, eles tiraram muita coisa desse livro aqui, ó, a Administração Eclesiástica, de Nemuel Kessler e Samuel Câmara. Um livro muito bom, tá? Esse livro não é só para pastor, esse livro é para líderes, mas esse livro aqui é principalmente para pastores, tá? Aqui vai falar sobre como você fazer um arquivo da igreja, tudo isso aqui, tudo que você precisa fazer dentro da denominação, tá? Então, nós vimos aqui que o que significa administração eclesiástica? É o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja a que serve. Então, por que está falando aqui de pastor? Porque, irmãos, queira ou não queira, nós estamos subordinados a isso. E nós recebemos também tarefas, nós recebemos incumbências para fazer. E quando nós não entendemos isso aqui, muitas vezes nós levamos pelo caso, isso aqui é uma escravidão, isso aqui é ditadura, isso aqui, e se nós entendermos bem isso aqui, que o pastor está debaixo de uma ordem de Deus, cumprindo uma ordenança do Senhor, nós vamos, ao invés de ficar apontando o dedo, nós vamos ajudar ele a carregar a carga. Porque tem gente que é desse jeito, infelizmente. E olha, preste atenção numa coisa que eu acho bonita, irmãos. Isso aqui eu só estou levantando aqui um fato, que eu acho muito bonito por ter pastoreado a igreja também. Irmãos, uma das coisas que mais um pastor fica feliz, sabe qual é? É quando termina o culto, um obreiro chega para ele e fala assim: pastor, eu estou indo embora, o senhor precisa de mim para mais alguma coisa? Irmão, isso aí é gratificante, porque é normal, hoje, normal para as pessoas, infelizmente, terminar o culto, quem é o último a sair da igreja? Queira ou não queira, irmão? É o pastor. Aí, sabe quem é que vai fechar as janelas da igreja? Não que ele não ache ruim, que ele ache ruim isso, mas é uma vergonha, irmão. Por exemplo, só dando um exemplo aqui, nós temos quase 60 obreiros aqui nessa igreja, diáconos aqui nessa igreja, e ninguém fecha lá uma janela depois do culto. Isso é triste. Isso é triste. Então, irmãos, isso alegra o coração de qualquer pastor, terminar o culto e alguém chegar assim: pastor, o senhor precisa de mim para mais alguma coisa? Pronto, acabou. Ele vai falar não. Ou ele vai falar assim: eu queria que você chamasse a irmã Andréia, eu preciso falar com ela. Eu preciso que você me chame o Rômulo, eu estou aqui conversando, sempre termina culto, eu preciso falar alguma coisa, tá? Irmãos, e isso é ajudar
a levar a carga. A administração eclesiástica é para o pastor, mas nessa administração eclesiástica estão aqueles que estão trabalhando junto com ele. Não, o senhor acha ruim, pastor? Terminar o culto? Aí. E eu não falei isso, não foi porque foi combinado, nada não, porque eu sou pastor, irmão. Pela misericórdia de Deus, eu sou pastor, tá? Sim, irmã Fernanda. Bom, depende pelo que foi criado. Se foi por contenda, por divisão, né, por pecado, por insubordinação, aí não está debaixo da bênção de Deus, tá? Infelizmente. Irmã Amanda. Acho que coisa não simples que cada um fazer já ajudaria bastante também. Às vezes eu vejo, principalmente em eventos da igreja, dentro da culto, as cadeiras balançadas em um copo descartável jogado pela igreja. Mas cada um usar o seu copo, pegasse e arrumasse a sua própria cadeira no final do culto, toda a igreja ia ter tanto problema, tanta bagunça. Irmão, obreiro pisa no copo, faz assim, ó, e vai embora. Agora, lá na igreja onde a gente estava, antes de vir para cá, a gente fazia o crivo para levar os diáconos, né? Fazia o crivo, ia fazer pergunta, e cada uma pergunta mais difícil que a outra mesmo, e pôr a pessoa na parede. A ordem do pastor era pôr na parede. E aí o filho do pastor pegava uns copos assim, não era muito não, pegava 2, 3 copos e punha assim, bem, a gente sentava num sofá assim, no gabinete do pastor lá tinha um sofá, umas cadeiras, a gente colocava uns 3 copos no chão e aí chamava uma pessoa que ia ser consagrada a diácono ou diaconisa para entrar. Aí a pessoa entrava, irmão, entrava chutando um copo. Pronto. Aí no final a gente dava um arroxo. Irmão, você está vendo alguma coisa no chão? Coisa assim? Ah, é, né? Aí baixava. Aí quando um saía, irmão, ia contando pro outro lá. Aí quando eu chegava, já ia entrando, pegando os copos lá. É igual os irmãos aí que faz as provas depois aí, né, irmão? Depois eu vou conversar com os irmãos, viu? Cuidado. Irmão, então, isso aí, irmãos. Irmão, e uma coisa, como a irmã Amanda falou, não precisaria nem a gente falar. Nem a gente falar. E o que eu acho interessante, que muitas vezes, irmão, eu não estou, e de maneira nenhuma, estou jogando indireta aqui, mas se servir aí a carapuça, deixa ela aí. Na sua casa, você não deixa copo no chão. Não deixa. Né? Por aí vai. Água no chão, caiu. Exatamente. Então, irmãos, a administração eclesiástica, a administração eclesiástica é para o pastor. É para o pastor da igreja. Mas preste atenção, nessa administração eclesiástica estão as pessoas que trabalham com o pastor. Então, dentro dessa administração eclesiástica está você. Está eu também. Tá? Estamos todos nós. Tá? Vamos aí. A igreja, irmãos, como organismo e como organização. Nós já falamos isso aqui, tá? Inclusive na escola dominical, nós falamos também sobre isso aí. A igreja, ela é tanto um organismo como uma organização, tá? Ela, como organismo, irmão, vamos aqui. A igreja é o povo de Deus organizado num tríplice aspecto: espiritual, social e econômico, tá? Nós estamos reunidos aqui, irmãos, e organizados nesses 3 aspectos aqui. Nós reunimos espiritualmente, socialmente e economicamente. A igreja, irmãos, nós vamos entender aqui que além ela ter o lado dela organismo,
ela tem um lado dela também, organização. Esse lado organização é o CNPJ. A igreja, ela existe. A igreja está no meio da sociedade. Tá? Então, coloquei aqui esse slide aqui. A igreja como organismo, ela tem vida orgânica. Tá? Ou seja, aqui está dizendo, ela tem vida. E aqui está dizendo da igreja invisível. Ela tem vida. Tá? Ela tem vida. A igreja como organização, ela tem vida na medida que os santos estão ligados aonde? Na cabeça. E a cabeça é quem? O pastor Johnny? Não, Jesus. A cabeça é Cristo. Tá? A igreja ela está ligada à cabeça. Tá? A igreja como organismo, irmão, ela é invisível. Ou seja, se alguém nesse momento, irmãos, lá na África, aceita Jesus como Salvador, reconhece Jesus que morreu na cruz por ele e abraça o plano da salvação, irmão, ele já é igreja. Tá? Ele é igreja. Não importa se ele está, só é igreja se for aqui da FADEV, negativo. Se for isso aí, irmãos, eu já falei isso aqui, nós nos tornamos seita, porque o que leva para o céu não é Cristo, não é o sangue dele, é por eu pertencer a uma organização, tá? Eu tenho que pertencer a um organismo de Cristo, eu preciso pertencer à igreja invisível, mas para eu pertencer à igreja invisível, eu tenho que colocar algumas coisas em prática. E aonde eu coloco essas coisas em prática? E aonde eu aprendo a colocar essas coisas em prática? Na igreja organização, que é a igreja visível. Tá? Então as pessoas estão desigrejadas, né? Então eles estão fora. Eles estão fora, irmão, e a gente pode dizer com toda convicção. Porque se fosse para simplesmente você ficar em casa, você ter o seu próprio culto em casa, você vai desfazer totalmente, irmãos, da igreja de Atos dos Apóstolos. Ah, mas a igreja de Atos dos Apóstolos não tinha placa, porque estava no início, estava iniciando. Não há erro nenhum, irmãos, todo lugar tem uma placa, uma identificação. Uma identificação. A identificação, ela não tem que estar acima de Cristo. A igreja, CNPJ, não pode estar acima de Cristo. Tá? É o local aonde nós nos reunimos. E, irmão, e se for citar, irmã Luciane, tanto texto da Bíblia Sagrada, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, e vários textos que mostra claramente que o desigrejado, irmão, é uma pessoa que está distanciada do Senhor. Por quê? Está distanciado porque saiu da igreja? Não, porque Cristo é o dono da igreja. E se Cristo é o cabeça da igreja, aonde está Cristo dentro da casa dele? Então é nisso que nós temos que nos apegar, tá? A igreja invisível, irmão, ela não depende de cerimônias, de templos. A igreja invisível não depende. A igreja invisível, irmãos, ela está aqui, ela está em todos os lugares deste mundo. Ela não depende de cerimônias, de templo. A igreja visível, a organização, ela depende de cerimônias, de templos, de horário. Ela precisa de hinos, ela precisa de as coisas serem colocadas no seu devido lugar. A igreja invisível, irmãos, como organismo, ela tem como líder e cabeça unicamente a pessoa de Cristo. Tá? A igreja invisível, quem é a cabeça dela é Cristo. A igreja visível, a igreja como organização, ela tem líderes, ela tem administradores, tá? E a igreja invisível como organismo,
o nome de seus membros estão escritos no livro da vida. Tá? Mas a igreja, organização, os nomes estão no rol de membros. Tá? Então, essa é a diferença. Já foi falado várias vezes sobre questão de organismo e de organização. Tá? Vamos aí. Princípios bíblicos de administração. Tá? Princípios bíblicos de administração. Deus estabeleceu, irmãos, princípios. O primeiro administrador que existiu, irmãos, Deus. Deus, ele é o grande, ele não é o grande arquiteto do universo, que isso aí é uma palavra maçônica, né? Não vamos ficar falando isso aí, não. Mas ele não é só arquiteto, não, irmão. Ele é engenheiro, ele é administrador, ele é tudo, irmãos, tá? Mas a Bíblia mesmo vai mostrar que ele é um bom administrador e ele sabe administrar. Provérbios 8, 22, vai dizer assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Então, irmãos, Deus, ele é um trabalhador desde muito tempo, tá? E Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, irmãos, vai mostrar Deus colocando as coisas tudo no seu devido lugar. Preste atenção, Deus criou primeiro terra e Deus criou depois os mares, para depois criar aqueles que viriam ficar em cima dessa terra. Para depois criar os peixes e tudo que viria a habitar o lugar que ele estava construindo ali, a água. Então, preste atenção, se fosse um péssimo administrador, como nós observamos muitas vezes, ele criaria primeiro o homem, e aí fala assim: olha, fica aí no cantinho aí que eu vou criar a terra para você habitar. Não, ele cria tudo primeiro, coloca no seu devido lugar. As estações, irmãos, ele cria o verão, o inverno, o outono, a primavera, tudo certinho, tudo cronometrado, irmãos, tudo certo. O Salmo, né? Tem um Salmo que diz assim, ó, que Deus, ele colocou limites no mar, para que o mar não invada. Irmãos, invadiu naquele tsunami lá, mas alguma coisa aconteceu ali. Alguns falam, inclusive, irmãos, que poderia ter sido um teste nuclear em alto mar. Tá? O tsunami, aquele tsunami lá. Alguns falam que foi um terremoto dentro lá do mar, mas poderia ser um experimento de uma bomba atômica dentro do mar. Tá? Então, a gente não sabe, irmão. Então, agora, quando o homem inventa de colocar a mão naquilo que Deus foi quem construiu, aí, irmãos, começa a aparecer as aberrações. Quer ver um exemplo? Que a Eliette sempre fala sobre isso. Aquele famigerado, irmãos, horário de verão. Aquilo ali, irmãos, é uma coisa que o homem sempre tem que colocar a mãozinha naquele negócio. Irmão, e Deus me livre. Ou coisa ruim é o tal do horário de verão. Eu detestava o horário de verão. A Eliette, então, irmão, Deus me defende. Tem gente que gosta, tudo bem. Mas, irmão, é o homem colocando a mão. Aí, qual é a desculpa? Regrar energia. Economizar energia, né? E eles roubando na corrupção. No INSS, 6 bilhões. Irmão, então, agora nós vamos para a Bíblia Sagrada. Homens de Deus que foram verdadeiros administradores. Vamos falar aqui sobre Jetro, um pouco mais adiante aqui, irmãos, tá? E Moisés no deserto. Jetro nós vamos falar, tem uma parte aqui para falar sobre ele. Mas, irmãos, Moisés mesmo, o próprio Moisés, Deus, ele coloca Moisés numa administração de
mais ou menos, 6 milhões de pessoas no deserto. Agora preste atenção, os irmãos já viram aqui, né, aquele slide que eu passei para os irmãos, como que ficavam as tribos. Todas as tribos, irmãos, divididas no seu devido lugar. Não tinha esse negócio. Aí quando, irmãos, o tabernáculo levantava, que saía, a arca ia na frente, quem é que levantava depois dos levitas? Judá. A maior tribo se levantava e aí ia saindo todas as outras aqui e tal, e ia saindo, irmãos. E quando chegava que a arca, ela parava, que a nuvem parava, aí era o momento de estacionar. Aí Judá ia para o seu devido lugar, Zebulon ia para o seu devido lugar, Issacar ia para o seu devido lugar, Dan ia para o seu devido lugar, todos os irmãos iam para o seu devido lugar. Não tinha esse negócio assim, hoje a nossa tribo vai ficar nesse lugar aqui. Negativo. Vai ficar no seu devido lugar. Irmãos, isso era fácil? Será que isso era fácil? Não era. Mas como eu disse no início, são coisas que lá atrás foi colocada algo para eles fazerem, e isso se tornou normal naquele tempo em que eles estavam caminhando no deserto. Isso faz parte da administração, de uma boa administração. Irmãos, aí nós temos José no Egito. Irmãos, José, ele é um exemplo de um administrador. Quando ele é tirado de lá de dentro daquela cela, daquele porão lá, daquela cadeia lá, e ele chega na frente de Faraó, aí o Faraó, olha, eu sonhei assim e assim. Você pode dar um entendimento? Eu falei assim, eu não posso não, mas o Deus que eu sirvo pode. Aí ele falou assim, olha, o que o senhor, na realidade, o que você sonhou, os dois sonhos é a mesma coisa. É a mesma coisa. As espigas e as vacas são a mesma coisa. Faraó, vai vir 7 anos de fartura, mas vão vir também 7 anos de fome, de muita seca. Aí o que o José faz, irmão? E eu não tenho aqui que José estava falando aquilo para dizer, sou eu. Não. Ele simplesmente abriu a boca e falou, coloca alguém na frente de tudo isso aí, para que nesses 7 anos de fartura, ele fique à frente estocando comida, alguns estudos dizem que aonde eles deveriam estocar essa comida, irmãos? Nos lugares sagrados. E os egípcios, eles eram muito religiosos. Alguns lugares eles não entravam. Mas por quê? Segundo alguns estudiosos, José também fala isso. Porque os egípcios não iam lá invadir. Porque era lugar santo para eles, sagrado. Aí coloca isso aí e coloca alguém para administrar. Porque quando terminar esses anos de fartura, vão vir os anos de seca. Aí esse povo aqui, ó, que começar a passar fome, eles vão vir, aí o Senhor vai administrar isso aqui. O Egito vai administrar isso aqui. Então coloca alguém, Faraó. Aí o Faraó fala o quê? Tem alguém? Acharíamos alguém como você, José, para estar à frente de tudo isso aí? E coloca ele à frente. Uma coisa que vai acontecer, irmão. Ele começou a administrar. Entrou os anos chegou o tempo de seca. O povo foi começar a comprar a comida. Comprando comida, o que aconteceu? O que aconteceria, irmãos? E acontece na época de crise? O dinheiro acaba. Aí o José falou assim, olha, eu tenho uma solução para vocês.
vocês vendem as suas propriedades, passa para o faraó. Aí eles, irmão, quem é que está importando com propriedade se está passando fome? Toma aí as propriedades, toma meu carro. Estou morrendo de fome as pessoas lá em casa. Aí, irmãos, o faraó estava comprando todo o Egito. Aí, irmãos, o que aconteceu depois disso? As propriedades acabaram e eles começaram a vir para comprar, mas não tinha nem dinheiro e nem as propriedades. Aí José falou assim, então tá bom, se vendam ao faraó. Aí eles, estamos aqui, nós somos seus servos. E se venderam para o faraó. Isso aí, irmãos, a gente, a grosso modo, fica pensando, que coisa, né, não sei o quê. Irmão, tudo costume, tudo cultura, tá? Mas ele foi um excelente administrador. Daniel, também da mesma forma. Sim, pastor. Não, observando a vida dele, mas ele não começou do nada, né? Foi ele só que teve uma visão e já vinha administrando desde o pai, né? O pai, aí veio na casa de Potifar, já um bom administrador, na cadeia um bom administrador. Então, compete para nós compreender isso, nós temos que estar na posição. Exatamente. E naquilo que for colocado. Porque tem hora que a pessoa fica quietinha, parada, não se envolve, Deus vai me chamar. Não, muitas vezes você quer que você seja ativo. Desenvolva naquilo que for colocado. Tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme a tua força. Não é isso que a Bíblia diz? Agora, Daniel, da mesma forma, um bom administrador, um excelente administrador. Davi, irmãos, um excelente administrador. Agora aqui, voltando ao que o pastor falou, ele começou a administrar onde, irmão? Lá as ovelhas. As ovelhas do pai dele. Ele administrava lá no campo. E ele foi um bom administrador de ovelhas. Ele foi um bom administrador das ovelhas de Israel. Olha que coisa. E aí volta para aquele texto sobre sobre o pouco foste fiel, né? Sobre muito te colocarei, né? Então, da mesma forma, quem é fiel no muito, tem que ser fiel no pouco também. Quem é fiel no pouco, tem que ser fiel no muito também. Tá? Então, não tem esse negócio de, não, eu só vou deixar para fazer alguma coisa quando eu chegar lá em cima. Não, negativo. Aonde ele estava fazendo alguma coisa e fazendo com excelência. Jacó, as ovelhas, né? As ovelhas do seu sogro, né? Ele usou ali de mensagem subliminar ali e começou a trabalhar e a exercer e a riqueza veio para ele. Davi, exatamente. Davi, irmãos, ele é um excelente administrador, porque, irmãos, ele não construiu o templo. Quando ele falou assim, vou construir o templo, Deus falou assim, você não. Você tem sangue nas mãos, mas o seu filho vai construir esse templo para mim. Aí o que Davi fez? Sentou lá e ficou lá, burrado. Foi? Não. Sabe o que ele fez? Eu não vou construir, mas eu vou deixar tudo pronto para o meu filho. Irmão, ele deixou o desenho, ele deixou tudo comprado, ele deixou, irmão, tudo encaminhado. E aí ele chega para Salomão e fala, olha, é a você que compete. Levanta e seja homem, e o Senhor será contigo. Irmãos, e o Salomão só pôs em prática o que o pai deixou pronto. Olha que coisa, irmãos. E a gente fala muito da sabedoria de Salomão. E a sabedoria de Davi, né? Também era um homem muito sábio em respeito às coisas de Deus. Irmãos, o texto, princípios bíblicos da administração, nós temos aí 3 textos. 1 Coríntios 12, 5. Lá vai falar sobre diversidade de ministério. E essa palavra de diversidade de ministério é a mesma palavra diaconia. Então, quando eu exerço qualquer trabalho dentro da casa de Deus, eu estou fazendo a função de um diácono. É por isso, irmãos, que o pastor, ele nunca vai deixar de ser diácono. Tá? Nunca vai deixar. Porque ele é o serviçal de todos também. Ele é o servo de todos. Segundo aos Coríntios 8, 19 ao 21,
vai falar sobre aquilo que é ministrado, e ali está falando sobre o serviço diaconal. Segundo aos Coríntios 9, versículo 12 ao 13, vai falar sobre administração. Essa palavra administração também ali é diaconia. Por isso, irmãos, tudo que nós estamos falando aqui, está falando justamente, porque quando se fala em administração, a gente pensa, é só com o pastor. Não. Tudo que vier à mão para você fazer, você está administrando. Mas você não está administrando para apresentar para o pastor. Você está administrando para apresentar para o sumo pastor. Tá? Vamos aí para o próximo. O exemplo de Jesus, irmãos. O exemplo de Jesus. Jesus é o maior administrador que já existiu. E ele mostrou isso aqui em alguns aspectos. Nas bodas de Caná, ele mostrou a administração ali, irmãos. Quer ver um exemplo? Preste atenção. Ele poderia fazer aparecer o vinho? Poderia. Mas ele vai dizer o quê? Enchei de água as talhas. Irmão, e pode ter certeza absoluta que o milagre seria ainda maior se ele fizesse aparecer o vinho. Do nada. Ele poderia fazer isso aí. Mas preste atenção. Ele delegou funções. O administrador, ele delega funções. Ele delega responsabilidades. Outro fato também. Na ressurreição de Lázaro, ele agiu como um administrador. Ele poderia chegar ali e falar assim, simplesmente, pedra, afasta agora. Mas ele fala o quê? Tirai a pedra. Administrar, irmãos. Agora, um outro fato aqui é na multiplicação dos pães. Preste atenção, nós estudamos isso aí na escola dominical. Quando Jesus chega ali, ele olha e ele vê primeiro a necessidade que as pessoas estavam passando. E isso que um administrador faz. Ele olha e vê a situação, como que as pessoas estão, se está precisando de alguma coisa. Aí ele viu, agora ele vê se tinha recurso. Ele chega e fala, onde nós vamos comprar? Mas a Bíblia vai dizer claramente que ele já sabia o que ele ia fazer. Aí depois, o que ele vai dizer, vai mandar fazer? Ele manda o povo dividir ali, sentar em grupos. E depois disso, irmãos, aí sim, aí ele parte aquele pão, entrega para os seus discípulos, seus apóstolos, e cada um daqueles apóstolos, eles iam chegando ali e iam dando o pão. E, irmãos, eu já falei, inclusive na escola dominical, eu creio que era desse jeito. Ele cortava o pão, aumentava de novo. Porque, irmãos, eram muitas pessoas, só de homens, tinham 5.000 homens. 5.000 homens. Então, e isso era administração. E um fato que muitas vezes é esquecido, é que depois, irmãos, é recolhido também 12 cestos. E o que eu acho interessante é que não foi 11 e não foram 13 cestos, mas foram 12 cestos. Quantos apóstolos eram? 12. Um para cada um. Quem é que administrou ali, irmãos? Quem é que deu o pão na mão das pessoas? 12 cestos para 12 apóstolos. Outra coisa interessante, recolheu tudo. Não deixou, irmãos, bagunça, pão no chão. Eita, aqui passou o grupo de Jesus, ó. Olha aí. Irmãos, termina às vezes coisa aqui assim, a gente tem que ter cuidado, irmão. Um visitante, olha, saquinho de cachorro-quente, onde você olha tem um saquinho de cachorro-quente. Irmão, o que custa terminar, ir lá e juntar tudo? O nome que está sendo lembrado, irmãos, está sendo lembrado o nome de Jesus, tá? Mas está sendo lembrado também o nome do administrador da igreja. E isso, irmãos, nós temos culpa disso também. Tá? Então, Jesus, ele é o melhor exemplo. O que faz um bom administrador? Tá? Aí nós temos duas opções aqui, duas coisas que eles fazem. Primeiro,
Ele ajuda as pessoas a fazerem o trabalho em vez de executar ele mesmo. Ele ajuda as pessoas. Nós vamos conseguir, nós vamos fazer. Olha, eu estou aqui, nós vamos chegar lá. Tá? O bom administrador, ele faz isso aí. Sua missão principal é motivar outras pessoas para o trabalho. Aí eu coloquei aquela gravura ali, ó. O chefe e o líder. A próxima lição nós vamos falar sobre líder, né? O chefe e o líder. O chefe, olha onde o chefe está. Eita, irmão, lá em cima. E vai, bora! Bora! Seu mole! Seu molenga! O líder não. Aonde que está o chefe, irmão? Ele está lá, é o primeiro. E ele dizendo, ó, vamos lá, nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Irmãos, isso motiva qualquer pessoa. Eu lembro de Jesus, irmão, quando Jesus ele vai falar assim, olha, entrem no barco, a Bíblia diz que ele força eles a entrar naquele barco, né? Irmãos, e lá no meio daquele mar, eles lembravam de quem? De Jesus. O líder tinha que estar lá dentro, mas o líder, irmão, estava orando, estava buscando a face de Deus. E a Bíblia não vai dizer que Jesus ficou lá, não. Ele veio caminhando por cima das águas e veio ao encontro dos seus apóstolos, né? Então, o líder, o bom administrador, ele faz isso aí, né? A administração eclesiástica sob o ponto de vista bíblico. Aí, nós temos um texto interessante aqui. Abra a sua Bíblia aí. Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Isso aqui já foi falado várias vezes, mas algumas coisas interessantes, irmãos, sobre a vida de um bom administrador, que se chama Jetro. Ele é um exemplo de um bom administrador. Êxodo, capítulo 18, versículo 13 em diante, diz assim, olha: e aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo, olha, presta atenção nisso aqui, irmão. E o povo estava em pé, diante de Moisés, de que hora a que hora, irmão? Desde a manhã até a tarde. Quantas pessoas ali, irmãos? 6 milhões de pessoas. Tá, é lógico, não eram as 6 milhões, né? Porque aí, criança, tal. Mas era muita gente mesmo. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: o que é isso que tu fazes? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Olha aí, Moisés. É porque eles vêm a mim para consultar a Deus. Né? Aí, quando tem algum negócio, vem a mim. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus. Ninguém está te barrando de você, não, você é isso mesmo que você falou, você é o guia desse povo, tá? Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declaras os estatutos e as leis, e faz-lhe saber o caminho em que deve andar, e a obra que deve fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos por eles, por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim a ti te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Versículo 24.
E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Aqui nós temos, irmãos, as características deste homem, deste administrador chamado Jetro. Olha aqui. Primeiro, observação e inspeção. Primeira coisa, irmão, ele chega e fica observando e fica olhando. E aí, segundo, interrogatório e investigação perspicaz. Ele chega para Moisés e pergunta: o que você está fazendo, Moisés? O que você está fazendo? Aí Moisés fala aquilo lá. Ele vai então resolver o conflito. Ele vai fazer uma correção. Ele vai dizer: olha, não é bom o que você está fazendo, tá? Isso aí que você está fazendo tem uma causa boa, mas o jeito que você está fazendo, Moisés, está errado. Aí ele faz o julgamento, não é bom o que fazes. Ele faz a avaliação do efeito, ou seja, Moisés, você vai morrer, e este povo que está em pé desde amanhã até a tarde vai morrer também. Vai morrer, tá? Aí ele vai instruir. Irmão, o bom administrador, ele não apenas mostra o defeito, ele mostra a solução. É isso. De nada adianta, irmão, eu mostrar o erro se eu não tenho um caminho para esse erro. Jetro, irmãos, ele mostra, mas ele já traz a solução. Moisés, o que você está fazendo? E ele observando lá, irmãos. O cidadão chegou lá e falou assim: Moisés, o menino desse meu vizinho aqui, ó, jogou a pedra e matou a minha galinha. Aí ele: fulano, vem aqui, dá uma galinha para ele. Aí ele: tá aqui a galinha. Então tá bom, pode ir para lá. Aí o outro chegou lá, né, o fulano ali, sem querer, ele jogou um espeto ali e furou o meu olho, né? Traz o seu olho aqui, rapaz, vem cá. Furou o olho dele aí. Furou, pronto, vai para lá. Pronto. Olha, olho por olho, dente por dente, né? Aí o Jetro olhando lá e falando: gente, mas... E o Moisés, irmão, ele estava estafando. Pelo jeito dele, vai ser: olha, é porque eles vêm a mim para mostrar o caminho dele, né, de Deus e tal. Aí ele dá ele mostra, ele dá essa instrução técnica, ou seja, aconselhamento, representação, determinação de procedimentos. Moisés, ouve a minha voz, tá? Aí ele dá o ensino também, o trabalho de demonstração, delegação de especificação, seleção, estabelecimento, qualificações, atribuições e responsabilidade. Moisés, as coisas mais difíceis, Moisés, fica com você, mas essas coisinhas bobas aí, sobre galinha, sobre isso, sobre aquilo, coloca pessoas ali, olha, para cuidar disso, Moisés. Quando não tiver jeito, passou por todas essas pessoas, não tem jeito mais, leva para você, tá? Aí, cadeia de comando, irmãos, são maiorais, tá? Maiorais de 1.550, por aí vai. Existia uma ordem aqui, irmãos, e o lugar aonde não tem ordem é baderna. Aonde não tem ordem é anarquia. Cada um faz o que bem quer, né? E o nosso computador resolveu aqui também cair agora, tudo. Tá. E, irmãos, e aí nós temos aqui: não é bom o que fazes, a cadeia de comando, hierarquia, extensão do controle, julgamento, avaliação, limite para tomar decisão, exceção, prerrogativa e privilégio. Benefícios, resultados. Ele vai dizer: se você fizer assim, terá um bom resultado. Você vai ter um resultado. Avaliação e ação. A Bíblia diz que Moisés, irmãos, deu ouvidos. Preste atenção. Moisés poderia muito bem dizer assim: ô meu sogro,
Quem foi chamado por Deus? Eu ou você? Ou meu sogro? Quem é que fala com Deus e Deus fala com ele? Eu ou você? Não. A Bíblia diz que Moisés ouviu a voz do seu sogro. Tá? Tem gente que não gosta de ouvir, irmão, tem gente que não gosta de ouvir conselho, não. Irmão, e você está dizendo, não é assim. E quem é você para falar alguma coisa? O Jetro, irmão, era sogro dele, irmão, e nem morava com ele. Nem morava lá em Midian. O Moisés ouviu o conselho, deu ouvidos à voz do seu sogro, fez tudo o que tinha dito. E aí nós temos, irmãos, escolha, seleção, atribuição, responsabilidade e extensão do controle, tá? A maior dificuldade aqui, irmãos, iria ficar com quem? Com Moisés. A maior dificuldade, irmão, é com o pastor da igreja, sim. Não temos como fugir disso, não. Fugiu do controle, irmão, é o pastor da igreja, tá? Agora, bobagens, irmãos, e olha, pode ter certeza, outra coisa que alegra o coração, e agora eu estou falando aqui para irmãos que podem ser líderes de departamento, teve um atritozinho entre o departamento, um departamento de varões, departamento de irmãs. Irmãos, ao invés da liderança resolver a situação, faz fermentar mais ainda. E aí, sobra para o pastor. Sendo que eu tive um líder de jovens, o nome dele Jailton. Irmãos, ele resolvia, se um jovem começava a ter um atrito com ele, chamava os dois. Vem cá, senta aí, vocês dois, vamos conversar. Resolvia a situação dele lá. Sabe o que ele fazia? Ele trazia para mim, pastor, fulano e fulano teve um atritozinho, já está resolvido. Fizeram a paz. Irmão, era bom demais isso, irmão. Era bom demais. Pois é, com cor de camisa, se a cor se vai ter babado na roupa da mulher, não vai. Isso aí é difícil. Então, vamos lá. Agora eu vou por aqui, irmãos. Outros administradores, irmãos. Noé, um excelente administrador. Só antes de eu entrar aí, Noé, só rapidamente uma pincelada. O mais interessante é que Jetro teve a coragem de falar que aquilo que ele fazia não era bom. Né? Isso não é bom no seu ministério, né, na sua vida. E o mais interessante que eu observo é que tem coisas que Deus não entra na vida do ser humano. Porque Deus poderia falar para Moisés não é dessa forma que eu quero que você leve a liderança. Mas é ele saber administrar conforme a gente vive nesse mundo. Né? Sim. Deus não interferiu em Moisés, tanto que ele pegou o conselho e seguiu o conselho e Deus não entrou na questão. Exatamente. Isso que o pastor falou é o seguinte, irmão. Olha, por que Deus não falou para ele? Moisés, isso que você está fazendo é errado. Ele usou uma pessoa que veio de longe, irmão, para visitar o genrão. Chegou lá, ficou olhando assim, irmão, e foi Deus, irmão, usando a boca do Jetro. Ah, não, mas eu só vou se Deus falar comigo. Eu só vou dar ouvido se Deus falar comigo. É o caso daquele cidadão que estava lá em cima isso é só uma ilustração, tá, irmão? Não vai se escandalizar, não. Ele estava em cima da casa lá, uma enchente, e a água subindo. Aí ele, Senhor, vem me salvar, Senhor. Vem me salvar, Senhor. Aí chegou um cidadão com a canoinha, né? Aí ele, vamos, tá enchendo. Aí ele, não, é Deus que vem me salvar. É Deus que vem me salvar. Aí o rapaz foi embora. Aí daqui a pouco chega o bombeiro, irmão, com a lancha. Bora, tá subindo. A represa estourou e não sei o quê. Não, Deus vem me salvar. Irmão, daqui a pouco vem um helicóptero. Bora, desceu. A água já estava aqui assim já. Aí ele,
Não, é Deus é que vem me salvar. Aí, irmão, morreu. Né? Aí chegou no céu. Aí ele, Senhor, o Senhor me deixou morrer. Aí ele falou assim, rapaz, eu mandei até helicóptero para te salvar. E você não quis, né? Então, um jeito de dizer. Aí fica esperando em Deus a resposta que Deus já mandou. Muitas vezes a resposta e a pessoa não quer. Só acha que Deus mostrar em sonho. Exatamente. Então vamos lá. Noé foi um bom administrador. Neemias, irmãos, e Esdras, excelentes administradores. Irmãos, o livro de Neemias, ele é usado, inclusive, em empresas, tá? Que colocam o jeito de Neemias administrar, tá? E Salomão, irmão, construir isso aqui, ó, foi Salomão que construiu. Tudo por mérito, lógico, de Deus em primeiro lugar, com a ajuda do seu pai que deixou tudo pronto, tá? Vamos aí. Princípios básicos de administração. Vejamos alguns princípios básicos de administração. Todos os membros da organização participam da sua administração, uma vez que estão relacionados com pelo menos uma atividade. Irmãos, o trabalho é nosso, a igreja é nossa, nós temos que trabalhar e participar juntos, tá? Com a divisão do trabalho, divide também a autoridade, a responsabilidade, cada um. O poder é conquistado com base em competência, realização e da interação, e não imposto, tá? Não tem como ser imposto não, irmão, não pode exigir também da pessoa, tá? Eu tenho muito medo mesmo nessa questão assim de uma pessoa dizer assim, por exemplo, nós estamos precisando de professor aqui para a classe das crianças. Quem quer ser professora? Irmãos, isso aí é muito bom, mas existe um perigo, porque a pessoa não tem chamada para aquilo. A pessoa, muitas vezes, vai até esmurrar uma criança, tá? Vai causar um transtorno ali, simplesmente porque, eu acho que eu tenho uma chamada para isso aí. Acho? Negativo. Tá? Então isso aí tem que ter muito cuidado com isso aí também. Tá? E não pode também impor. É você, vem aqui, rapaz, é você. Não, quer ver um exemplo? Né? Um jeito de trabalhar. E que muitas vezes, irmão, eu também peco nisso aí. Muitas vezes, num tópico da lição, eu posso colocar o irmão Célio para trazer, falar assim, irmão Célio, no domingo que vem, um tópico da lição é o irmão que vai ministrar aquele tópico. Aí eu vou descobrir se ele dá essa aula ou não, se ele tem essa chamada ou não. Se ele gaguejar e não dá conta e vai, mistura aí, irmão, talvez seja vender móveis, né? Talvez seja vender móveis, é um jeito de dizer, é um jeito de falar. Irmãos, não se escandalizem não, tá? Para ser consagrado a pastor, reconhecido lá na convenção, na CEADIF, em outras convenções aí, exige-se, nada consta do pastor, do obreiro, tá? E em algumas igrejas aí exige, inclusive, do diácono, para ser consagrado, tá? Tem que ter cuidado, irmão, porque aí já, mas, preste atenção, isso deveria ser algo comum, é igual hoje, quando alguém encontra uma carteira com 5 mil reais, irmão, faz um alarde, câmera de televisão, o mundo inteiro para ver aquela pessoa que está devolvendo 5 mil reais, sendo que isso deveria ser uma coisa normal e natural, né? Valorização é feita sem discriminação, tá? A implementação e a execução da política estão inseparavelmente interligadas, não exigem regras administrativas, né? Uma organização é parte integrante de um sistema maior. Aí os irmãos, quando chegar o livro, irmãos, os irmãos leiam melhor isso aqui, tá? Princípios básicos da administração, irmãos, eu tenho que ter previsão e planejamento, tá? Para se ter previsão e planejamento, eu tenho que ter, primeiro, objetivo, eu tenho que ter objetivo.
Ah, não, irmão, o que nós estamos fazendo aqui? Ah, não sei o que é, irmão. Vamos ver no que dá aqui. Vai acontecer alguma coisa. Não, irmão, eu tenho que ter um objetivo, tá? Programação, eu tenho que me programar. Todo bom administrador, ele se programa, tá? Tem que ter um cronograma, tá? Orçamento, irmãos. Isso aqui é importante. Lucas 14, 28. Aquele homem, irmãos, que Jesus ele vai dizer assim, quem é aquela pessoa que antes de construir alguma coisa, primeiro não se assenta para poder verificar se há condições de terminar aquela construção que ele começou a construir. Porque quando as pessoas passarem na rua, vão dizer assim, esse homem começou a construir e não tem como acabar. Irmão, isso acontece muito. Acontece muito, irmão. É pela fé. Cuidado com isso aí, irmão. Cuidado com isso aí. Vamos construir aqui, vamos quebrar isso aqui tudo, não sei o quê. Irmão, se não der certo, pode ter certeza absoluta, irmão. Quem estava lá, e fazendo coral, é o primeiro a dizer assim, não deveria ter feito esse negócio não. Agora nós estamos sem estacionamento, o vizinho já está achando ruim, e por aí vai, irmão. Então, temos que ter fé? Sim, tá? Mas temos que ter cuidado, para não começar a construir e não dar conta de terminar. Tá? Tem que ter cuidado com isso aí. E ele mesmo vai dizer também do exército. Você tem um exército com 10 mil homens, e está vindo um exército com 20 mil homens. Deus é comigo. Deus é comigo, Deus é comigo. Quem é que estava falando isso aqui, irmão? Jesus. Ele que estava falando isso. Aí ele falou assim, olha, não é melhor você mandar uma bandeirinha de paz? Ei, eu quero paz, rapaz, não quero enfrentar você, não. O próprio Jesus falando sobre isso, tá? E determinação de procedimento, irmão, tudo tem que estar na ordem, tá? O que é planejamento, irmãos? Aí eu vou deixar aqui os irmãos ver no livro de vocês. Planejar é transformar a realidade numa direção escolhida, planejar é organizar a própria ação, planejar é implantar um processo de intervenção na realidade, planejar é agir racionalmente, planejar é dar clareza e precisão à própria ação, planejar é explicitar os fundamentos da ação do grupo, planejar é pôr em ação um conjunto de técnicas para racionalizar a ação, planejar é realizar um conjunto orgânico de ações proposto para aproximar uma realidade a um ideal, planejar é realizar o que é importante. Todo lugar, irmãos, e tudo que nós vamos fazer, principalmente na questão de administração, nós temos que ter plano estratégico, tá? O plano estratégico, mas o que é? É um processo contínuo de sistematicamente, com o maior conhecimento possível do futuro, tomar decisões atuais que envolvam riscos, organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. Irmãos, o plano estratégico não é simplesmente planejar algo, mas o plano estratégico ele está também lá na frente, quando você para olhar para ver se deu certo ou não, porque através desse plano que você fez, você pode colocar em prática os demais planos, tá? Planejamento estratégico na igreja. Para desenvolver um PE, plano estratégico na igreja, segundo Carvalho, é necessário estratégia seja consistente com a realidade. Eu nunca posso fazer nada, irmãos, fora da realidade. Nunca na igreja. Eu tenho que fazer algo embasado, algo que seja lógico de se fazer. Aí volta a questão, é pela fé, é o sobrenatural. Cuidado com isso aí, irmãos. Nós vemos na própria palavra de Deus, Jesus mostrando isso aí, e a Bíblia mostrando isso também. As consequências operacionais e financeiras, eu tenho dinheiro para terminar, tá? As ações operacionais devem ser congruentes, ou seja, o que é congruente, irmão?
a mesma forma, uma forma que entra dentro da outra. É aquela brincadeira que tem nas crianças lá, um triângulo que entra num buraco do triângulo. Isso é ser congruente, tá? Finalmente, com os resultados possam ser monitorados pela liderança da igreja e avaliados continuamente. Tem que ter organização, tá? Tem que ter comando, tem que ter coordenação, tem que ter controle, tá? Isso tudo aí. E vamos aqui para os objetivos da organização. Organização, irmãos, o objetivo da organização é simplificar o trabalho. Ao invés, irmão, de você entrar aqui num labirinto para tentar achar a saída, a organização mostra justamente isso aqui, simplificar. Nós podemos chegar a isso aqui, nós podemos chegar dessa forma aqui, da melhor maneira possível, tá? E facilitar a produção. Facilitando a produção, vai ter um resultado melhor. Ramos da administração. A administração secular. Primeiro, a administração secular ela possui 3 grandes ramos. Departamento pessoal. A igreja tem departamento pessoal? Tem. Tá? Tem departamento pessoal. Tá? Nesse caso aqui, ó, cuida das pessoas, funcionário da instituição, preocupando-se com a situação disciplinar, integração, treinamento, produtividade, administração, demissão, férias, substituição. São igrejas que têm pessoas trabalhando para ela, né? Ou seja, está empregada na igreja. Departamento financeiro, a igreja tem o departamento financeiro, o departamento de organização e meta, estuda e pesquisa a maneira que a empresa, nesse caso aqui, empresa, irmão, volto a dizer o que eu falei no início, o que acontece dentro da igreja pode acontecer também dentro da igreja em si, estabelecendo as sequências mais lógicas e o tempo preciso. B, administração da igreja. Irmãos, a igreja ela é administrada dessa forma aqui. A maioria das igrejas é dessa forma, tá? Principalmente os ramos pentecostais e principalmente a Assembleia de Deus. Aí nós temos aqui, olha, o presidente, algumas igrejas têm, outras não, o vice-presidente, secretários, tesoureiros. Acima, irmãos, de todos aqui, está a Assembleia Geral. A Assembleia Geral pode dizer não, tá? A Assembleia Geral pode dizer não, tá? Desde que seja uma coisa fora da lógica, tá? A Assembleia Geral. Aí nós temos, irmãos, aqui, para uma boa organização, a administração da igreja, objetivando o seu progresso material, espiritual, deve haver implantação de departamentos. Aqui, irmãos, é uma sugestão, tá? Uma sugestão. Administração, o setor de administração, o setor de assistência social, setor de música, tá? Setor de evangelização. Note aqui que aqui está separado missões, irmãos, mas porque aqui são missões transculturais, missões locais, o obreiro que é sustentado em tal lugar e por aí vai. Um setor de educação que engloba tudo, o CETADEB, a escola dominical, tudo dentro do setor de educação. Comunicação, o que é isso? É a mídia? Não, está englobada, pode englobar a mídia dentro desse setor de comunicação, mas comunicação também quer dizer divulgar a própria igreja, tá? Através de panfletos e por aí vai. Tá? Irmãos, e aqui nós temos as formas de governo das comunidades cristãs. Essas formas aqui, irmãos, estão em alguma igreja. Tá? Então nós temos a primeira forma, episcopal ou prelática, igrejas governadas por bispos e arcebispos, ok? Ou seja, um homem, tá? Nesse caso aqui um bispo, tá? E aqui não está falando de igreja católica não, irmão. A bispo aqui significa pastor, tá? Então é governada administrada por um homem, tá? Deus colocou aquele homem ali para administrar. Sim, uma Assembleia de Deus. Não, aqui na igreja, irmão, ela é administrada por um homem, tá? Que Deus colocou aqui, tá? Isso é o sistema episcopal. O sistema presbiteriano ou oligárquico
igrejas governadas, irmãos, por presbitérios. É o presbitério que manda, não é o pastor da igreja lá, viu? Não é o pastor, é o presbitério, um colegiado, tá? E o congregacional, ou independente, igrejas que praticam o autogoverno. Ou seja, cada igreja possui seu governo individual e local. Ou seja, a igreja é que manda. A igreja é que manda, tá? Irmãos, todos esses três aqui, ó, têm os seus lados bons e têm os seus lados ruins, tá? Preste atenção. O episcopal, que tem um pastor à frente e ele é o administrador, tem o seu lado bom, quando é um homem de Deus e escolhido para estar ali. Agora, quando é um homem que não tem chamada, aí, irmão, vira uma bagunça, tá? Presbiteriano, irmãos, é o colegiado. O grande problema do colegiado, irmão, é porque ele não vai com a cara daquele pastor. E pode ter esse problema também, mas também tem um lado bom. E esse aqui, irmãos, que é a igreja, que nesse caso o autogoverno, é aquilo que é a voz do povo e a voz de Deus. E não é não. Nem sempre o grupo, irmãos, escolhe certo. É tanto que escolheram Barrabás, né? Administração patrimonial eficiente, irmãos, aqui vai falar sobre a igreja, né? Ela tem que ter os seus documentos, seus papéis, tudo guardado num lugar, irmãos, aonde não tem risco de sumir. Porque, irmãos, se sumir algum documento que é muito importante para a igreja, irmão, isso dá um problema sério, sério, sério. O secretário é o guardião, as finanças da igreja aqui diz como que é tratado em si, né, a prestação de conta de tudo aquilo que entra, né, a prestação de conta aqui, a secretaria em si, tá? E por que o obreiro deve administrar bem, tá? Primeiro, irmãos, porque todos nós devemos ser bons despenseiros. O que é o despenseiro, irmão? É aquele que vai lá na despensa mesmo, irmão, e pega algo para servir. O despenseiro, irmão, ele é um garçom. Ele serve as pessoas, tá? Veja as lições tiradas da parábola dos talentos lá. Cada um recebeu. Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. O que recebeu 5, granjeou outro 5. Quantos por cento? 100%. O que recebeu 2, granjeou 2. Quantos por cento? 100. O que recebeu 1, enterrou. Tá? Aí quando chegou, cada um prestou ali, saiu bom e fiel, tá? Aí chegou o outro lá, né? Pegou e... Tá aqui o que é teu. Aí ele falou, olha, você não deveria pelo menos colocar no banco? Para render alguma coisa? Pega esse talento e dá para quem? Para o que tinha 2 ou 5? Para o que tinha 5. Olha, irmão, para aquele que recebeu mais, né? Então ali tem muitas lições sobre a administração. Devemos investir sabiamente, saber quais os talentos que Deus nos deu. Deus dá ao cristão o tempo, a educação, a experiência, as habilidades naturais, riqueza, capacidade para gerar renda. Deus recompensará de acordo com a sabedoria aplicada. Irmão, preste atenção, o que recebeu 2, ele não tinha condições de receber 5. Deus deu 5 para aquele que tinha condições de receber 5. Tá? Então Deus dá a cada um segundo a sua capacidade, o seu jeito de trabalhar. Tá? Então, primeiro, porque nós devemos ser bons despenseiros, porque a Bíblia nos ensina a fazer tudo com ordem e decência. Irmãos, em um lugar com desordem é a pior coisa que existe, tá? Tudo é com ordem e decência, tudo é para a glória de Deus, tudo é em nome do Senhor Jesus e tudo é para o Senhor Jesus, tá? E nós temos aqui a autoridade e responsabilidade do obreiro na administração da igreja, tá? E aí vai falar aqui sobre como que deve proceder aqui em diversas situações. E
Que Deus nos abençoe.